E aí, pessoal, tudo bom? Eu senti que eu precisava gravar esse vídeo mesmo estando aí na véspera de Natal para falar dessa essa coisa meio chata que é o novo filme do Zack Snyder. Enfim, esse vídeo vai ser um pouco diferente, estou num cenário diferente, justamente porque estou em viagem, mas eu queria trazer esse conteúdo aqui porque a gente vem falando há muito tempo, né, do Zack e tal, é um diretor bem conceituado aí lá em Hollywood e de uns tempos pra cá não vem entregando muita coisa boa não, e Rebel Moon talvez seja a constatação que a gente precisava fazer, que é visionário. Olha, é um filme sobre rebeldes, é um filme sobre resistência, só que a gente não sente aquela ameaça presente naquele universo. A sequência inicial ela pode até trazer um pouco desse impacto de que se trata de um regime opressor, violento, autoritário, mas para ali. De resto, não parece mesmo assim justificar por que de aqueles personagens terem tanto ódio, quererem se vingar daquele regime. E esse sentimento, pelo menos, eu não consegui despertar durante o longa. E aí a gente cai num problema grande, né? Porque a motivação dos personagens, ela precisa estar presente pra gente comprar aquela ideia. E aí isso vai ligar-se com a questão da identificação com esses personagens e você se sentir imerso dentro da obra. Então, a partir do momento que isso falha, já cria uma ruptura onde não dá para voltar. Então, assim, eu até fiquei pensando, pô, seria tão bonito se esse sentimento aí de rebeldia, de transgressão, de querer lutar contra um sistema tão opressor, ele existisse da forma que o Zack Snyder pinta nesse filme, né, no mundo real. Se ele existisse no mundo real, porque acho que nós teríamos um mundo bem melhor com as pessoas com mais coragem, com mais força, porque ali de fato não funciona não. Esse desenvolvimento dos personagens no filme, e assim, ele é praticamente nulo. A gente tem alguns poucos diálogos, em algumas sequências a gente tem os flashbacks lá da Cora, que é a protagonista, nos mostrando alguma coisa, mas isso não funciona. Não funciona porque é feito de uma forma muito artificial. O roteiro ele é bobo, ele é clichê, ele é infantil, sabe? É até engraçado o Zack Snyder querer elevar a classificação etária do filme. Eu não sei se ela é 16 ou se é 18. Pra quê? Tudo que a gente tem ali são diálogos assim, que às vezes em desenhos animados que eu tô assistindo ali com meu filho, eu vejo coisas mais complexas do que aquilo lá. Coisa extremamente clichê, boba, um Star Wars for babies mesmo, assim. E olha que Star Wars já tem uma narrativa assim, extremamente simples, mas que entrega muito mais em termos de riqueza. E o Zack não consegue fazer isso. Algumas falas são assim vergonhosas. Os personagens o tempo todo parece que eles estão encarnando ali coaches medíocres de um universo muito distante, de uma galáxia muito distante. Então, sabe, toda frase parece querer ter um impacto gigantesco, e aí aquilo ali só soa como um monte de lero-lero. Então, assim, são várias decisões de roteiro, assim, esdrúxulas, que elas não passam só pelos diálogos, pelas falas, mas também pela forma como vai desencadeando a trama.
Tem um momento, por exemplo, que um personagem ele vira pro outro, chega num local e fala assim, olha, vamos ficar aqui tranquilo, de boa, porque a gente não quer despertar nenhuma suspeita do que a gente está fazendo aqui e tal, vamos ficar low profile para minutos depois anunciar para todo mundo que está lá, que está procurando uma certa pessoa. Tipo, sabe, claro que há um acontecimento no meio dessas duas falas, mas que também não justifica isso. Então, assim, sério, é muito complicado. E é como eu disse, os personagens, às vezes, eles tomam decisões ridículas do ponto de vista minimamente inteligível, assim. São pessoas muito burras, todas, praticamente todas. Não dá, sabe, para se identificar, para imaginar que essas pessoas serão capazes de salvar pelo menos a lua deles lá, que eles estão lutando para poder libertar. Não dá para imaginar que essas pessoas vão ser capazes de fazer isso. Assim. A parte 2, eu tenho certeza que vai ser mais uma sequência de... Não dá para ter certeza de nada, né? Mas é uma força de expressão dizer que eu vou ter certeza, porque nada indica que vai ser melhor do que foi o primeiro. Provavelmente vai ser um filme que terá muito mais ação, e isso também não cria nenhuma esperança, porque a ação desse filme também não entrega nada demais. Está extremamente cansativo o que o Zack Snyder faz do ponto de vista visual. As câmeras lentas, elas não têm função nenhuma na narrativa em 99% das vezes. São apenas um recurso estético que está lá porque ele quer dizer, olha, sou eu que estou fazendo esse filme. E assim, cansa pra cacete, sabe? Você toda hora ficar vendo isso assim, como um recurso. Pra quem gosta, beleza, mas eu queria mais, sabe? De alguém que vem sendo tão conceituado nos últimos anos. E aquelas lentes que ele usa, que criam uma distorção, assim, né? Que eu acho que são aquelas lentes olho de peixe. Aquilo não tem sentido na narrativa. Você tá usando por quê? Sabe? Não quer passar nada. Ele usa e não usa a seu bel prazer durante o filme todo, então você não sabe qual é o sentido daquilo que tá ali. Enfim, é deprimente, assim. O filme tem até alguns elementos, talvez, do ponto de vista de ficção científica, interessantes, legaisinhos, mas só, também. Do ponto de vista da atuação, o Ed Skrein, não sei como é que se pronuncia esse nome, ele é o único que talvez consiga entregar um pouco mais, porque talvez ele tenha também a oportunidade de fazer isso, porque o resto dos personagens não tem nenhum. A própria Sofia Boutella, que é uma boa atriz, tá? Ela tem alguns bons filmes, assim, onde ela não é a protagonista, é a primeira protagonista dela, se eu não me engano, mas ela não tem o que fazer ali. Ela não tem o que fazer. Ela teria que ser, assim, sei lá, uma Meryl Streep, para poder talvez entregar alguma coisa para uma personagem que é muito pobre. Senhor. Acho que a única cena que funciona no filme seria uma sequência ali com uma luta da Nemesis, que é a personagem da Donna Bai. E aí tem até uma carga dramática ali que eu até gostei, mas que também não é nada de extraordinário e fica ali. Então, assim, olha, é um monte de coisas acontecendo, um evento saltando para outro, e o desenvolvimento desses personagens ele fica completamente na sua imaginação. Você cria aí o que você quiser. Porque o Zack, ele não faz a menor questão. Então a gente precisa se perguntar, Zack Snyder, ele é o visionário, que é um termo que já usaram, né, para ele, muitas vezes, diretor, que o mainstream gosta de ficar repetindo?
Se a gente for analisar, as únicas obras que talvez sejam realmente boas do Zack Snyder são 300 de Esparta e... 300, né? Na verdade o filme se chama 300. 300 e Watchmen. Watchmen eu gosto muito, inclusive. Eu acho um belo filme. Ali eu acho que ele acerta bastante. Mas até como um colega disse aí um outro dia, provavelmente ali teve a mão pesada do estúdio, de repente cortando uma coisa ali e outra aqui, porque sabia que o projeto era importante, e segurando o Zack, sabe, com uma rédea mais curta. E aí ele não pôde criar essas barbaridades dele, não. Mas ali o filme tem excelentes escolhas, o elenco, a fotografia, o roteiro que cria um desfecho diferente dos quadrinhos e que funciona talvez até melhor se a gente for parar para pensar do ponto de vista narrativo, né? Nos quadrinhos isso é bem desenvolvido, mas nós estamos falando de 12 fascículos, né, da obra, e você adaptar isso para um filme, ele consegue achar uma solução muito boa. Então, Watchmen eu gosto muito, 300, só que veja, são produções que são adaptações integrais. Ele tinha a obra completa ali, ele só precisou adaptar uma coisa ou outra. Eu até gosto de Homem de Aço, por exemplo. Acho o filme bom, tá? Mas Homem de Aço, os outros filmes que ele fez para a Liga da Justiça são adaptações, mas são adaptações onde ele teve que pegar, né, várias histórias em quadrinhos diferentes e juntar aquilo numa obra ali adaptada. Aí ele já começa a escorregar. Aí ele já começa a derrapar. E quando chega em Rebel Moon, que é uma coisa criada completamente da cabeça dele, é um desastre. Ou seja, reforça essa minha teoria, minha tese, de que o Zack Snyder ele é bom em copiar, em fazer coisas. 300, você tem planos que são exatamente iguais aos dos quadrinhos. Em Watchmen, você tem planos que não são exatamente iguais, eles são muito similares. Ou seja, então quer dizer que ele é um bom copia e cola, um cara que pega uma coisa aqui e só mexe em alguns elementos, em algumas coisas e leva aquilo ali para o audiovisual? Me parece que sim. E aí não dá para chamar o cara de visionário, muito pelo contrário. Uma pessoa que não tem a capacidade de criar nada. Porque Rebel Moon é uma criação extremamente pobre desse cineasta que a gente vai ter que ver algo realmente bom, na minha concepção, para passar a dizer que o Zack Snyder é, de fato, esse cara visionário que todo mundo dizia. Enfim, Rebel Moon é um desastre. É isso. Fica aí meu abraço. Os votos de boas festas e vão se divertir, vão fazer outras coisas aí no final do ano, vão ficar com a família, não vão assistir esse filme não. Se quiserem, vejam depois, aí tirem suas próprias conclusões, mas agora a chance de você se decepcionar é muito grande. Tá bom? Um grande abraço, curta e se inscreva no canal, valeu!